meus passos e me faz andar. Conduz-me em teu caminho, em tuas mãos eu quero estar. Creio, Senhor, em ti. Jesus, meus passos e me faz andar. Conduz-me em teu caminho, em tuas mãos eu quero estar. Creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Sei os meus limites, mas tu, Senhor, comigo estás. Tua presença em minha vida mostra o meu caminhar. Sei os meus limites, mas tu, Senhor, comigo estás. Tua presença em minha vida mostra o rumo do meu caminhar. Creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. 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 Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimados irmãos, que bom revê-los de novo aqui pelas redes sociais, como eu havia prometido, durante este tempo da Páscoa, em que nosso Senhor ressuscitou, a luz que ilumina as trevas de nossas vidas e que nos dá força na nossa caminhada. Eu fiz a proposta para que juntos pudéssemos, durante esse tempo, até Pentecostes, estudarmos o catecismo. É preciso saber das razões de nossa fé, aqueles que nos interpelam, que nos perguntam, como diz São Pedro na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 15. É preciso dar as razões. E sabemos muito bem que no século em que nós vivemos, na realidade urbana em que nós estamos vivendo, realidade tão percebida pela pesquisa do nosso primeiro sínodo arquidiocesano de São Paulo, onde as realidades são outras, nós somos, todos os dias, nós somos incentivados, convocados a dar razões de nossa fé. Não basta apenas dizer que eu creio por causa que eu herdei esta fé dos meus pais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que cada um teve o seu pai, um amigo ou uma amiga que o conduziu à fé, que apresentou Jesus Cristo. Mas agora é preciso dar as razões profundas. E, sobretudo, além de dar as razões profundas, amados irmãos, nós somos convidados a nos tornarmos discípulos missionários de Jesus Cristo. O Papa Emérito Bento XVI vai dizer que nós não somos a religião do livro, né? Apesar de acreditarmos nas Sagradas Escrituras, que as Sagradas Escrituras são palavras de Deus, mas nós não somos a religião de um livro. Nós somos a religião que cremos em uma pessoa profunda, nosso Senhor Jesus Cristo, que viveu num determinado tempo da história, que anunciou a boa nova de Deus, que foi morto e ressuscitado, e é por isso que está aí a razão da nossa fé, porque ele ressuscitou e nós estamos hoje aqui,
Por isso que essas aulas, hoje é apenas uma aula introdutiva, mais ou menos uns 20 minutos, mas a partir da próxima semana, da próxima quarta-feira, nós iremos fazer 30 minutos de explanação e certamente nesses 30 minutos de explanação surgirão algumas perguntas e nós estaremos aqui prontos para respondê-lo, porque nós queremos ser discípulos missionários de Jesus Cristo e queremos fazer como São Paulo, amados irmãos. São Paulo, quando chegou em Atenas e viu justamente aquele altar a um Deus desconhecido, ele aproveita a oportunidade para anunciá-lo. Hoje eu vim anunciar este Deus desconhecido. E nós temos a oportunidade de anunciar, de falar da nossa fé. E muitas vezes, quando somos interpelados pelos evangélicos ou por qualquer outra pessoa, e muitas vezes o medo de abrir a porta é porque nós não sabemos das razões de nossa fé. Pelo menos os evangélicos, bem ou mal, eles decoram algum versículo. Por isso que o Senhor hoje nos convida, durante esse tempo da Páscoa em que ele foi ressuscitado, queremos também aproveitar para estudar o Catecismo da Igreja Católica, este grande livro, o Catecismo da Igreja Católica, que você pode baixar pela internet, colocar Catecismo da Igreja Católica PDF, e assim nós poderemos estudar juntos esse catecismo. A riqueza. Precisamos conhecer a nossa fé. Conhecendo a nossa fé, certamente não vamos deixá-la por nada, nem por causa do padre, que às vezes eu não gosto, nem devido às algumas lideranças, porque quando eu conheço verdadeiramente nosso Senhor Jesus Cristo, eu me apaixono por ele, ele torna-se realidade absoluta na minha vida, e eu, cheio deste amor, quero anunciá-lo às nações. E nesta primeira parte do Creio, durante essa semana, amados irmãos em Cristo, nós queremos trabalhar os artigos da fé. E aí nos vem várias questionamentos que nós iremos responder paulatinamente durante o tempo em que aqui estivermos. Quero agradecer a todos que aqui estão, José Lima, Isabel Fernandes, Robson do Campos, Aldeci Oliveira e todos aqueles que estão participando junto conosco. Que Deus abençoe e vos encoraje nesse momento de pandemia em que estamos assolados, mas agora não é o momento do medo, porque a luz de Cristo resplandece sobre a terra, resplandece sobre cada um de nós, e a luz de Cristo nos fará vencer essas dificuldades. E nestes dias em que iremos, primeiro, vermos os artigos da fé, não basta apenas saber o creio de cor, é preciso sabê-lo de cor, mas é preciso saber por que professamos essa fé, de onde ela surgiu e por que a professamos. O que significa, por exemplo, crer em Deus Pai Todo-Poderoso na minha vida? Iremos responder durante este curso. Deus Pai Todo-Poderoso. O que significa Todo-Poderoso? O que significa ser Criador do céu e da terra? O que significa essas verdades da fé que muitas vezes nós repetimos e não sabemos a profundidade de cada artigo desse que professamos. E por isso que durante esse tempo, aqui com vocês que nos acompanham pelas redes sociais, e mais uma vez Deus os abençoe ricamente e derrame muitas graças e bênçãos na vossa vida, queremos saber primeiro em que cremos, em que nós cremos. Não darei as respostas hoje, porque hoje é apenas uma pequena introdução. Em que cremos, amados irmãos? Nos questionemos. Durante esta semana, para podermos interagir melhor na próxima semana, por que podemos crer? Em quem cremos? Por que nós podemos crer? E nós, seres humanos, somos abertos a Deus. Somos criaturas de Deus, desejosos de Deus, e somos abertos de Deus. Somos capazes de Deus. Este é o grande desejo de Deus. Nós vamos observar durante essa semana, que é o grande desejo de Deus que está inscrito no coração do homem. Viemos de Deus e a nossa alma, como diz Santo Agostinho, só terá repouso um dia quando de novo retornar para a casa do Pai.
porque ele é a nossa origem. E por isso que muitas vezes nos perdemos, nos angustiamos, caímos no vazio, porque queremos procurar a nossa origem em outras coisas, nas pessoas, nos bens materiais. E todas as vezes que vamos por esta vereda, amados irmãos, nós caímos no vazio, nos perdemos, não sabemos quem somos, porque a nossa origem está em Deus. Jesus Cristo não nos rouba nada, vai nos dizer de novo o Papa Emérito Bento XVI, mas pelo contrário, quanto mais eu conheço nosso Senhor Jesus Cristo, mais eu me conheço, porque Jesus Cristo revela verdadeiramente quem é cada um de nós. Então, esse desejo profundo de Deus em cada um de nós, os padres da igreja vai nos dizer que esta saudade que muitas vezes nós sentimos no nosso coração e não sabemos explicar a razão dela, é saudade do paraíso, é saudade das nossas origens, é saudade de Deus, amados irmãos. Esta saudade de Deus que está no coração de cada um de nós e que só pode ser suprida quando mergulharmos em Deus, profundamente em Deus. Longe de Deus, nós não sabemos quem nós somos, nós não nos conhecemos e por isso buscamos saídas que não nos preenchem. Caímos no vazio, caímos na solidão. E quando caímos no vazio e caímos na solidão, vem tantas doenças. Uma das grandes doenças que tem assolado o ser humano neste século é a depressão. É a depressão, porque a pessoa vai perdendo a autoconfiança, a pessoa vai perdendo o sentido da vida e vai se isolando. E porque vai se isolando, vai desaparecendo e não vai permitindo que a graça de Deus entre na sua vida. Por isso, em quem cremos, por que podemos crer? E a nossa fé, que não é nossa, é a fé da igreja. E muitas vezes a gente vai ver durante esse curso que muitas vezes nós queremos nos apropriar desta fé. Nós queremos deixá-la light. Nós queremos fazer uma fé ao nosso bel prazer. E a fé que nós herdamos é a fé da igreja. Por isso que professamos a fé da igreja. Nós, seres humanos, somos abertos a Deus, nós vamos observar durante o curso, e o homem é capaz de Deus. O homem é capaz de Deus. Temos várias vias de acesso a este conhecimento de Deus. Deus se aproxima de nós, seres humanos. Deus que toma a iniciativa. Deus que vem ao nosso encontro. Por isso que neste tempo de pandemia, não devemos nos sentir sozinhos, amados irmãos, porque Deus vem ao nosso encontro. Deus vem ao encontro do homem. E Deus se revela. Deus revela o seu projeto de amor benevolente. O seu projeto de amor, Deus revela-se ao homem. Diferente dos outros deuses, das outras mitologias, das mitologias dos países circunvizinhos de Israel, que o ser humano era um fantoche nas mãos dos deuses, e os deuses manipulavam os homens. Os deuses faziam dos homens marionetes, brincavam. E por isso que havia Deus para cada coisa. Pelo contrário, o nosso Deus se revela. O nosso Deus vem ao encontro do homem, mostra o seu amor misericordioso e não abandona o homem. Não obstante o nosso não ao projeto de Deus, Deus continua fiel. Deus continua fiel. E por isso envia os seus profetas para anunciar, para ver se o homem volta para o seu primeiro amor. E não obstante enviar os profetas, Deus envia o seu próprio filho. E eles não reconheceram o próprio filho de Deus e o mataram. E ele ressuscitou para nos dar vida nova. É a razão da nossa alegria, Jesus Cristo ressuscitado. Porque ele ressuscitou, cada domingo nós podemos celebrar o mistério da Santa Eucaristia, porque ele ressuscitou. Porque ele agora se faz comida, bebida, para nos preencher. Nós recebemos o maná descido do céu. Por isso que tenho insistido, amados irmãos,
durante estas missas que tenho celebrado na minha capela pessoal ou na matriz, que a gente valorize a missa. Qualquer motivo, a gente inventa desculpa para não participar deste banquete míster, o banquete por excelência, onde Deus se doa para que tenhamos vida e vida em abundância. Iremos ver também durante esse estudo do catecismo as etapas da revelação de Deus. Deus que se dá a conhecer, Deus que vem ao encontro do homem para mostrar o seu amor, até chegarmos a Jesus Cristo, mediador e a plenitude de toda esta revelação. E o ser humano responde a este chamado de Deus. E depois nós vamos ver esta transmissão da revelação divina, a tradição apostólica, a interpretação do depósito da fé, a relação entre a tradição e a Sagrada Escritura, o mistério da igreja, os dogmas da fé, o senso sobrenatural da fé, o crescimento da fé, nós que somos cooperadores da graça de Deus. Depois vamos ver também as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus única da Sagrada Escritura, Cristo, o cânon dessas Sagradas Escrituras, o Novo e o Primeiro Testamento, e depois vamos entrar justamente na resposta do homem a Deus. Deus que se revela, e quando nós dizemos eu creio, é a minha resposta pessoal a este Deus que me chama, a este Deus que me ama, a este Deus que me convida a assumir o seu projeto de amor. Deus que quer que sejamos cooperadores deste projeto, para que façamos a nossa casa comum, como nos diz o Papa Francisco, este lugar onde todos tenham lugar e vez, onde não haja excluídos, onde não haja sem tetos, pobres que não tenham o que comer. Este é o grande convite. E aí, a obediência à fé. Nós vamos ver Abraão, o grande patriarca, o pai de todos os crentes, ele que disse sim a Deus e foi fiel ao seu projeto de amor. Depois nós temos Maria, a bem-aventurada, aquela que acreditou, aquela que disse sim a Deus. Crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus. O que significa isso? Às vezes a gente fala palavras da boca para fora, mas não percebe o profundo sentido, amados irmãos, desta palavra. Por isso que esse curso quer nos ajudar a dar razões profundas em nossa fé. Por que eu creio em Jesus Cristo? Quais as razões desta minha fé? Por que eu acredito que ele é o Filho de Deus? Por que eu creio no Espírito Santo? Por que eu creio no Espírito Santo? Porque eu creio na Santa Igreja Católica, Apostólica Romana. E vamos ver também que a fé é uma graça, é dom de Deus, mas também é um ato humano. Porque eu opto por crer ou não crer. Eu opto por aderir a esse projeto de Deus ou eu opto por virar as costas a este projeto de Deus. Temos essa liberdade, Deus não nos força, Deus nos convida. Deus bate a porta, mas ele não força a entrada, mas ele se revela e espera que cada um de nós, criados à sua imagem e semelhança de Deus, aceitemos esse projeto, porque liberdade só há, a verdadeira liberdade, amados irmãos, a gente aprende que só em Jesus Cristo. Longe de Cristo, não podemos nos conhecer. E a necessidade da fé. É preciso esta fé para obter a salvação e crer em Jesus Cristo e naquele que o enviou para a nossa salvação. A fé é também começo da vida eterna. Cremos na ressurreição. Porque cremos na ressurreição, já começamos a degustar, a saborear a vida eterna.
que na escatologia nós dizemos que é o já e o ainda não. Temos certeza da vida eterna, mas ainda não a experimentamos na sua totalidade. Mas podemos experimentar aqui entre nós, fazendo com que o reino de Deus aconteça no nosso meio. Então, já é um começo da vida eterna. E a fé nos faz degustar por antecipação esta visão da luz beatífica, meta da caminhada na terra de Deus. Depois, amados irmãos, precisamos ser perseverantes na fé. Por isso que precisamos ter nossas práticas de oração, de vida engajada neste projeto do Reino de Deus, de confiança total na promessa de Deus para não cairmos na tentação. Por isso que a gente repete como Tomé: creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. E a gente vai ver quais passos nós devemos galgar na nossa vida de cristãos para perseverarmos na fé. E depois nós cremos. A fé é um ato pessoal. Cada um deve fazer a sua profissão de fé. Pedro a fez. Creio que eres o Filho de Deus. Mas também eu e você somos chamados a fazer o credo pessoal. O credo pessoal do Padre Reginaldo, eu creio, é um ato pessoal, é um ato livre, é resposta livre minha à iniciativa de Deus que vem ao meu encontro. E por isso que também a gente vai pedir: olhai, Senhor, para a fé da vossa igreja. É antes de tudo, como eu disse, por isso que é a fé da igreja. É antes de tudo a igreja que crê e que desta forma carrega, alimenta e sustenta a nossa fé. Por isso que a igreja, neste tempo de pandemia, neste tempo do Covid-19, através dos seus pastores, de todos os batizados e do nosso pastor maior, que representa Jesus Cristo aqui na terra, o Papa Francisco, queremos levar esperança e alegria. Queremos que a luz do ressuscitado Círio Pascal invada e ilumine as trevas de nossa vida. Ilumine os recônditos mais escuros da nossa história, para que a gente possa vir para a luz e participar dessa salvação oferecida por Deus a cada um de nós. E depois vamos ver a linguagem da fé. Temos uma única fé e os símbolos dos apóstolos. Temos o símbolo dos apóstolos e o símbolo niceno-constantinopolitano. Vamos ver por que temos estes dois símbolos da fé. A fé dos apóstolos e o niceno-constantinopolitano. Vamos estudar também. A profissão da fé cristã, os símbolos da fé, vamos destrinchá-lo, como já vos disse. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O que significa isso, de fato? Afirmar que eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O que significa isso na minha vida de fé? Você já se parou para perguntar, irmão, como é profundo afirmar que nós temos um Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra e ao mesmo tempo se faz frágil na cruz, se rebaixa para se fazer um de nós, que na teologia nós chamamos kenosis, esvaziamento. O Todo-Poderoso se esvazia para caber no nosso meio, no nosso humano. O que significa crer em um só Deus? De fato, eu vivo a minha vida crendo em um só Deus? Ou alguns momentos da minha história, amados irmãos, que eu coloco outros deuses, outros valores acima de Deus? Todas as vezes que colocamos a nossa esperança no ser humano, nas coisas materiais, quando nos apegamos com nossas carências às pessoas, nós estamos destronando, nós não estamos dizendo que cremos verdadeiramente nesse Deus, e Deus que revela o seu nome, um Deus vivo, aquele que é
um Deus que é um Deus de ternura e compaixão. Só Deus é. Deus é aquele que é verdade e amor. O alcance da fé nesse Deus único, ele se revela, ele mostra quem ele é. E assim, amados irmãos, durante este curso, nós vamos vendo as revelações de Deus na nossa vida, na nossa história, os dogmas, por que existem os dogmas, o que significa para nós Todo-Poderoso, o que significa Criador, por que que o mundo foi criado, como nós estamos agora como discípulos missionários de Jesus Cristo, amados irmãos, como nós estamos cuidando desta criação. São todos os apelos que a gente vai discutir durante esse tempo. Queremos também mandar uma bênção especial para Aline Souza, para Cristina Aparecida de Alencar, Edilene Vera, Márcia Rosendo, Rutineia dos Santos, Kelly Rosa, Fabiana Bernardo, Isabel Fernandes, Erunita Jerônimo, Zeulinda, Cristina Aparecida, Genivaldo Pinheiro, Isabel Fernandes, Flávia Chaves, José Adailton, Joel de Melo, e cada um de vocês que estão aqui, Maria Nazaré, Lídia Guedes, todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais, nós queremos justamente durante esse curso da fé, hoje é apenas uma introdução, nós vamos discutir tantas coisas, o que significa crer. Crer é adesão. Crer não é só saber. Crer se opõe a saber. O que significa crer verdadeiramente? Nós, os homens, somos chamados a esta crença em Deus, neste grande Deus que nos ama e que se entrega por cada um de nós. Este curso quer nos ajudar justamente a crescer nesta dimensão da fé, a saber das razões profundas da nossa fé. Por isso que, durante esse tempo da Quaresma, meus amados irmãos, vamos pedir, Senhor, este dom de crer em Deus. Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé, aumentai esse meu desejo de conhecê-lo melhor, aumentai em mim esse desejo de vida eterna, de santidade, de mudança de vida. Eu quero crer, eu quero obedecer, Senhor. E também tem tantas perguntas, se por que podemos crer, também podemos nos perguntar por que estamos neste mundo. Deus não nos fez para preencher espaços, como se fôssemos mercadorias em gôndolas de supermercado, que é a reposição. Deus nos fez para realizar uma missão. E por que estamos no mundo? A gente vai ver que estamos no mundo, como nos diz o catecismo, para amar a Deus e para fazer o bem segundo a sua vontade, e um dia todos irmos para o céu. Mas enquanto estivermos aqui, precisamos descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida. Também nos perguntar por que Deus nos criou, qual a razão de eu ter sido criado. As Sagradas Escrituras vai nos dizer, amados irmãos, que antes de nós nos existirmos, Deus já pensava em nós. Desde o ventre materno que Deus já tinha uma missão para mim e para você. Por isso que não há motivo de cairmos na angústia, de nos sentirmos desamados. O amor de Deus nos amou por primeiro. Isso nos basta. Só Deus preenche as nossas carências e a nossa vida. Nós, seres humanos, como já vos disse, somos capazes de Deus. Somos abertos a este amor de Deus. Deus colocou no nosso coração esse desejo de procurá-lo e encontrá-lo. Como nos diz Santo Agostinho, tu criaste-nos para ti e o nosso coração está irrequieto até encontrar o descanso em ti. A este desejo de Deus nós chamamos religião, esse grande encontro, amados irmãos.
este grande encontro de pedir ao Senhor que aumente a nossa fé. E este grande desejo deste encontro nós chamamos de religião, é religar, né? Podemos, aí a gente vai nos perguntar, podemos descobrir a existência de Deus com a nossa razão? Podemos, justamente para que tenhamos uma fé madura, não uma fé infantil. Porque quando temos uma fé infantil, adolescente, qualquer coisa é motivo de abandonar a igreja. Qualquer coisa é motivo da gente se aborrecer, porque tal pessoa não me disse bom dia, porque o padre não disse Deus te abençoe. Mas quando nós temos uma fé madura, inquebrantável em Deus, nada pode nos afastar do amor de Deus. Penetre em minha inteligência e em meu modo de julgar as realidades divinas e humanas. Senhor, faze que minha fé seja livre, isto é, que tenha a minha adesão pessoal, aceite as renúncias e os deveres que ela impõe e seja a última instância decisiva de minha pessoa. Eu creio em Ti, Senhor. Faze que minha fé seja certa, certa pela coerência exterior dos motivos e certa pelo testemunho interior do Espírito Santo. Certa por uma luz que lhe dê segurança, por uma conclusão que a tranquilize, por uma assimilação que a faça repousar. Senhor, faze que a minha fé seja forte, que ela não tema a contradição que surge com os problemas, quando é plena a experiência de nossa vida à vida de luz. Que não tema a oposição de quem a discute, a ataca, a rejeita, a nega, mas que ela se robusteça com a experiência íntima de tua verdade. Resista ao cansaço da crítica, fortaleça-se com a afirmação contínua que vence as dificuldades dentro das quais se desenrola nossa existência na Terra. Senhor, faze que minha fé seja cheia de tranquilidade e que dê ao meu espírito paz e alegria, gosto pela oração com Deus e a convivência com os seres humanos, de maneira que no diálogo com Deus e com o mundo se irradie a alegria interior da sua posse afortunada. Senhor, faze que minha fé seja operante e dê à caridade os motivos da sua atuação, de sorte que a caridade seja verdadeira amizade contigo, busca contínua em ti, contínuo testemunho, contínuo alimento de esperança nas obras, nos sofrimentos, na expectativa da revelação final. Senhor, faze que minha fé seja humilde e não pretenda apoiar-se na experiência do meu pensamento, mas que se entregue ao testemunho do Espírito Santo e não busque maior garantia, a não ser a docilidade à tradição, ao magistério, à igreja. Creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Amém. Creio, Senhor, mas aumentai minha fé. Eu creio em Deus, Pai onipotente, Criador da terra e do céu. Creio, Senhor, mas aumentai minha fé. Vamos ouvir agora o que nos diz São Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo de 13 a 17. Ora, quem é que vos fará mal se vos esforçais para fazer o bem? Mais que isso, se tiverdes que sofrer por causa da justiça, felizes de vós, não tenhais medo de suas intimidades, nem vos deixeis perturbar. Antes declarai santo em vossos corações o Senhor Jesus Cristo, e estáis sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele a que pedir. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito e com boa consciência. Então,
Se em alguma coisa fordes desfamados, ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o vosso bom procedimento em Cristo. Pois será melhor sofrer praticando o bem, se de tal for a vontade de Deus, do que praticando o mal. Então precisamos, amados irmãos, dar as razões de nossa fé. E este curso que nós iremos fazer durante esse tempo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, não é sabermos os artigos da fé para fazermos a guerra santa com aqueles que não professam a nossa fé. Não é esse o objetivo desse curso. O objetivo desse curso é que eu, conhecendo a fé que eu professe, eu ame mais nosso Senhor Jesus Cristo e a sua igreja. Que eu não o troque por nada, que eu não deixe a minha igreja por nada, porque eu sei, eu conheço, eu posso dar as razões. Se alguém um dia me perguntar, eu sei dizer, olha, eu creio por causa disso. Eu creio porque está tudo basado nas Sagradas Escrituras. E a gente vai assim, amados irmãos, com isso, se Deus quiser, vamos crescer gradativamente na fé. E porque nós vamos conhecer a fé que nos move, que nos ajuda a irmos para o céu, é que também nós seremos transmissores desta fé. Transmitimos a fé porque Jesus um dia nos ordenou: ide, fazei discípulos de todas as nações. Durante esse curso também é uma pergunta que nós devemos fazer. Será que, de fato, eu estou fazendo discípulos para Jesus Cristo ou eu estou afastando as pessoas de Jesus Cristo? Esse é o grande convite. Conhecê-lo para amá-lo e amando, anunciando e fazendo com que outras pessoas conheçam este Deus misericordioso. Este é o grande convite durante esse tempo. E a gente vai vendo, a gente vai aperfeiçoar e vai saber todos estes artigos da fé, conhecer as Sagradas Escrituras, né? O ser humano que é capaz de responder a Deus e crer nele. Vamos ver que fé é o conhecimento e confiança, as 7 características que vão nos colocar, vão fazer a gente conhecer isso. A fé é uma pura dádiva de Deus que nós obtemos se intensamente a pedirmos. A fé é a força sobrenatural que necessariamente precisamos para alcançar a salvação. A fé requer a vontade livre e a lucidez do ser humano quando ele se abandona a este convite divino. A fé é absolutamente segura, porque Jesus a garante. A fé é incompleta enquanto não se tornar operante no amor. A fé cresce na medida em que escutamos cada vez mais e melhor a palavra de Deus, como hoje, no Evangelho dos discípulos de Emaús. Eu fazia essa pergunta na hora da homilia: será que de fato o meu coração arde quando eu escuto a palavra de Deus? Será que o meu coração queima de vontade de mudar de vida quando sou interpelado com a palavra de Deus? A palavra de Deus me coloca em atitude de oração diante de Deus, e a fé permite-nos, como eu já vos disse, a experiência do alegre antegozo do céu, o já e o ainda não. A fé nos garante que um dia todos nós iremos para o céu. Porém, já devemos viver essas realidades aqui na Terra, nos colocando inteiramente à vontade de Deus. E depois a gente vai vendo, né, como se crê, se existe contradição entre fé e ciência natural. Nós temos o grande documento do Papa de São João Paulo II sobre fé e razão. Ele vai mostrando que cada uma no seu domínio pode elucidar, pode ajudar. As ciências afins podem ajudar o homem justamente nesse crescimento. O que tem a minha fé a ver com a igreja?
É justamente a fé que eu, né? E depois temos o credo cristão. Para que precisa a fé de definições e de símbolos? Por quê? Precisa. E o que são estes símbolos da fé? E a gente vai ver, né, como surgiu, ou como surgiram os símbolos da fé. Qual é o teor do símbolo dos apóstolos, que na maioria das vezes nós rezamos nas missas? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A igreja guarda esta fé e esta mensagem, tal como a recebeu, como se ela habitasse numa única casa, vai nos dizer Santo Irineu de Leão. Ela crê como se tivesse apenas uma alma e um só coração, e anuncia e transmite unanimemente o seu ensinamento como se tivesse apenas uma boca. Não há duas fé, há uma só fé. O credo seja, vai nos dizer Santo Agostinho, amados irmãos, o credo seja para ti como um espelho, mira-te nele, olha, para ver se realmente crês em tudo o que defines como fé, e alegra-te cada dia na tua fé. Por isso que quando estudamos o catecismo da Igreja Católica, a gente purifica a nossa fé. Se de fato somos verdadeiramente católicos ou temos alguma coisa de católico em nós. Nenhuma pessoa vive só, nenhuma pessoa crê só. Deus profere-nos a sua palavra e ao falar-nos convoca-nos e cria uma comunidade, o seu povo, a sua igreja. Depois da partida de Jesus, a igreja é o sinal da sua presença no mundo. Vai nos dizer São Basílio, um bispo do século V da igreja. Vemos que só nesse teor, nessa aula de introdução, temos coisas maravilhosas. Nos deleitar com este preciosíssimo dom que a igreja nos dá. Somos nós que devemos conhecer a fé da igreja. Não são aqueles que não são católicos, mas somos nós. Devemos nortear nossa vida pelo catecismo, pelas sagradas escrituras e pelo magistério da igreja. E nós vamos, assim, amados irmãos, com a graça de Deus, depois deste curso, nós vamos estar mais aptos neste mundo de hoje, que muitas vezes vira as costas para Deus, neste mundo urbano, em que as coisas caminham velozmente, como usar os novos aerópagos que o mundo moderno nos apresenta para falar desta boa nova. O importante, mesmo diante de tantas realidades diferentes que nos parecem difíceis de penetrar, a grande certeza que nós temos é que a mensagem é a mesma. Ela não mudou. A mensagem é sempre Jesus Cristo. Como falar de Jesus Cristo, do seu amor, da sua misericórdia para o mundo de hoje? O que deve fazer uma pessoa quando descobre Deus? Por que eu vim ao mundo? Jesus disse que veio ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Nós devemos ser filhos da verdade, da luz. O que faz uma pessoa, amados irmãos, quando descobre este amor de Deus? E a gente vai descobrir que, de que modo Deus é Pai. Quem é o Espírito Santo para nós? Por que Deus pode fazer tudo? E a gente vai descobrindo tantas coisas. Pode alguém aceitar a evolução e simultaneamente crer no Deus Criador?
O mundo, por acaso, é porventura do acaso? Produto do acaso? Quem criou o mundo? A ordem e as leis naturais também procedem de Deus? E a gente vai aqui tirar várias dúvidas. Às vezes somos enganados. Às vezes a gente quer crer na ressurreição e quer crer na reencarnação. Aqui, durante esse curso, a gente vai descobrir que não tem nada a ver ressurreição com reencarnação. Então, este é o grande convite, amados irmãos. Esta foi apenas uma aula introdutória. Espero que na próxima aula vocês tenham o Catecismo da Igreja Católica ou baixem através da internet, PDF ou outro tipo, mas para que a gente também tenha a Palavra de Deus, né? A Palavra de Deus que norteia a nossa vida, escutar a Palavra de Deus, para que a gente possa, assim, fazer algumas perguntas se for necessário. Aqui também nós temos o enquete, né, que para a Jornada Mundial da Juventude, o Papa fez um catecismo especial, o Papa Emérito Bento XVI, que Deus o abençoe e lhe dê muita saúde, com perguntas e respostas que também nos ajudam. E eu também vou me basear neste livro de Bernard Sesboué, um padre jesuíta teólogo, Crê. Convite à fé católica para os homens, ou para as mulheres e homens do século XXI. Este é o grande convite. E que, conhecendo a nossa fé, que possa se sentir justamente nesta certeza, amados irmãos, de que nós não estamos sozinhos. Que este Deus tem um plano de amor para cada um de nós, que se revelou por amor e quer que conheçamos este amor. E se encontrando com este amor, a gente possa dar razões desta fé, do ressuscitado que vive no nosso meio. Muitas vezes nos sentimos angustiados, como estamos agora, diante dessa pandemia. Estamos confinados, ou por que não dizer trancafiados, amedrontados, com medo da vida e da morte. E por isso que devemos nos perguntar e pedir a graça de Deus, que depois deste tempo possamos recriar uma humanidade nova. Esta oportunidade ímpar que nós estamos tendo agora de estarmos juntos com nossa família, sobretudo numa cidade imensa como São Paulo, em que muitas vezes não tínhamos tempo de ver os nossos parentes, porque eles trabalhavam, chegavam em horas diversas. Agora estamos tendo essa oportunidade de nos conhecermos melhor como família, de podermos rezar como família católica e juntos estudarmos os dados da nossa fé. É por isso que eu quis, amados irmãos, hoje justamente estudar com vocês durante esta semana o catecismo. Hoje foi apenas um tira-gosto, se assim podemos dizer, para que a gente possa, volto a repetir, amando a igreja, linda, linda a igreja, linda, linda, maravilhosa a igreja, este porto seguro que nos acompanha, a barca de Cristo que está no mundo, mas que não se deixa levar pelas ondas, porque Cristo a conduz. Quando conhecemos verdadeiramente a fé da nossa igreja, então eu tenho certeza que você vai amá-la com mais afinco, que você vai querer fazer parte verdadeiramente desta igreja, vai querer assumir uma missão nesta igreja, não vai querer ser apenas um mero participante, não vai querer apenas ir às missas dominicais de preceito, mas indo às missas dominicais de preceito, você vai perguntar ao padre uma liderança
Eu quero ajudar. Eu descobri que o Senhor quer que eu seja discípulo missionário. Eu quero ser alguém na igreja. Deus não me fez, não me colocou nesta fé para eu ser apenas mais um, mas para que eu assuma o meu compromisso. E assumindo o meu compromisso, eu quero ser evangelizador, eu quero ser catequista, eu quero trabalhar em alguma pastoral, porque descubro que o amor de Deus é grande na minha vida. Eu quero ajudar a Igreja de Cristo. Eu sou batizado nesta igreja. E por este batismo eu recebi uma missão que Deus me deu, Jesus Cristo me deu. Ide por todo o mundo e fazei discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados irmãos, que a luz do ressuscitado nos ilumine, nos dê força e que nós possamos caminhar nesse grande desejo de sermos cada vez melhores, de poder cada vez mais descobrirmos este grande amor que Deus tem para cada um de nós. Com a leitura do catecismo, com o ensino do catecismo, amados irmãos, eu tenho certeza que depois desta pandemia, você não vai deixar de vir à missa por qualquer motivo. Você não vai inventar mais desculpa. Não vai ser uma visita, não vai ser um jogo de futebol, não vai ser um filme, não vai ser a chuva, não vai ser ninguém que vai proibir você de vir à missa, porque você vai se apaixonar por Jesus Cristo. E vai saber que na missa, neste santo mistério de amor, que Deus se doa total, nós iremos receber o seu corpo e o seu sangue, força para a nossa caminhada, para vencermos as tribulações. Muitos de vocês agora em casa estão sentindo esta falta, mesmo que estejam comungando espiritualmente, mas também estão sentindo falta desta vida de comunhão, desta vida de comunidade. Por isso, mais um motivo para dizer: Senhor, aumentai a minha fé. Eu creio que a tua força, que juntos nós iremos vencer esta pandemia. Por isso, amados irmãos, quero dizer que Deus abençoe a cada um. Deus conhece o grito. Assim como Deus ouviu o grito do seu povo escravo no Egito e desceu para libertá-lo, Deus também escuta o teu grito, o teu gemido, a tua dor, o teu desespero. Não tenhas medo. Depois da noite escura, haverá uma manhã de sol que brilha. O ressuscitado está te esperando de braços abertos. Assim como um dia ele disse para Lázaro: saí para fora, ele também diz hoje: não tenhas medo. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Que a gente possa aprender deste tempo, que a gente possa aprender dos nossos medos, das nossas dificuldades. Hoje, talvez não tenha nada a ver com o catecismo, mas hoje pense, se não é uma oportunidade que Deus está dando para você, que faz tanto tempo que não disse para o seu esposo que ele não é importante, para a sua esposa, para os seus filhos. Aproveite. Pode não existir o amanhã. Nós podemos contar com hoje. O amanhã é um presente de Deus, mas é no hoje que Deus quer que a gente realize o seu projeto. Deus quer e ama cada um de nós. Por isso, amados irmãos, precisamos conhecer a nossa fé. Precisamos conhecer a nossa fé. E conhecendo a nossa fé, tenho certeza que a gente vai ter ferramentas para enfrentar as dificuldades que assolam a nossa vida. Vamos escutar o que nos diz o Papa Emérito Bento XVI ao escrever o Enquete
e falar do catecismo da igreja. Estudai o catecismo. Esse é o desejo do meu coração, do coração dele de Papa. Estudai o catecismo com paixão e perseverança. Paixão e perseverança. Para isso, sacrificai tempo. Às vezes a gente vai dizer, padre, mas eu não tenho tempo. A gente tem tanto tempo, joga tanto tempo fora. Tem até tempo para falar mal das pessoas. Por isso que vamos aproveitar este tempo para estudar o catecismo da igreja. Estudai-o no silêncio do vosso quarto. Leia-o enquanto o casal se estiverdes namorando. Formai grupos de estudo e redes sociais. Agora, durante esse estudo, junto com sua família, forme um grupo. Pegue um caderno, pegue a Sagrada Escritura. Não compreendendo, se não quiser se expor nas redes sociais, mande um WhatsApp para o padre. Mande em privado para o padre. Olha, padre, eu tenho essa dúvida. Eu quero crescer, eu quero saber o porquê disso. Partilhai-o entre vós na internet, como nós estamos fazendo agora. Uma das coisas, se a gente pode dizer, tirar uma lição boa desta pandemia, é que nós estamos usando melhor as redes sociais. A gente sabe que nas redes sociais a gente pode tudo, mas aqui a gente está usando ela para evangelizar, anunciar a palavra de Deus. Tendes de saber em que crerdes. Como eu vos disse no início, eu vou morrer católico porque meu pai foi católico. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que seu pai foi católico e te introduziu nesta fé. Mas agora você, como ouvimos e vamos estudar mais na frente, a fé é um ato pessoal. Você, eu tenho que fazer a minha fé, como fez Pedro. Tendes de estar enraizados na fé, ainda mais profundamente que a geração dos vossos pais, dos nossos pais, que muitas vezes não tiveram a oportunidade de estudar como nós temos hoje, para enfrentar os desafios e as tentações deste tempo, que nos oferece tantos caminhos, tantas oportunidades. E com força e determinação, tenho certeza, amados irmãos, que nós vamos sair desta pandemia mais católicos, mais missionários, mais fraternos, mais discípulos e desejosos de nunca mais perder uma Santa Missa por preguiça. Nós vamos aguçar esse nosso sentido. Basta, chega de preguiça espiritual. Chega de dizer que não tem tempo, é mentira. Temos tempo. Não sabemos aproveitar o nosso tempo. Quero vos deixar uma bênção especial neste momento. Para todos vocês que nos acompanham através das redes sociais, por aqueles que estão em casa, por aqueles que estão nos leitos de hospitais, por aqueles que sofrem, por aqueles que foram curados desta pandemia, pelos médicos, enfermeiros, por todos os profissionais de saúde que incansavelmente têm dado o seu testemunho, vivido a sua missão de médico, de enfermeiro, de agente de saúde como um sacerdócio, serviço, para que os outros tenham vida em abundância, para os familiares, para todos os padres, que não percamos a fé e a esperança, que a luz do ressuscitado nos anime, rezar por todos aqueles que faleceram, de maneira especial hoje, quero elevar minhas preces ao arcebispo emérito da Paraíba, Dom Aldo Pagotto, que faleceu ontem, já vinha sofrendo devido ao seu câncer e foi abatido pelo Covid-19, que Deus o receba em sua casa celeste, ele que tanto serviu a igreja, que amou esta igreja e foi um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, e por todos vocês. Não se sintam sós, amados irmãos. Deus está com vocês. Por isso, agora recebam a bênção e que Deus vos abençoe.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, e que a luz do ressuscitado seja a vossa força. Aleluia, aleluia, aleluia. Demos graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia.